Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui então para darmos continuidade no nosso estudo do Evangelho segundo São João. Hoje nós veremos os capítulos 11 e 12 do Evangelho segundo São João. Pedindo ao Senhor a graça sobre nós, a graça da perseverança e a graça de mergulharmos cada dia mais na Palavra de Deus. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Então vamos lá, João, capítulo 11. Ressurreição de Lázaro. Nós vemos aqui, nós vamos pegar aí o capítulo 11 e capítulo 12, capítulos 11 e 12 de São João. O capítulo 11 de São João, ele começa falando da ressurreição de Lázaro, né? Onde é apresentado ali, Maria e Marta mandam uma mensagem para Jesus falando que Lázaro estava doente. Aquele que tu amas, Senhor, ele está enfermo. E Jesus ainda demora um pouco para chegar lá, né? Para resolver ir até lá. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo, né? Então, ele diz aos discípulos que Lázaro havia morrido, mas que eles voltariam para lá. Ele diz que ali seria manifestada a glória de Deus. E lá no versículo 25 do capítulo 11 de São João diz assim. Vamos pegar um pouquinho antes para a gente ver a conversa. Vamos pegar lá no versículo 17, quando Jesus chega. Olha, a chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, mais um eu sou de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Então aqui Jesus se revela como a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz que todo aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, reviverá. E pergunta então se Marta crê. E ela faz uma grande profissão de fé aqui, dizendo: Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, esse evangelho já começa mais uma vez, como nós vimos nos capítulos passados, ele vem revelar Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Então, uma grande revelação aqui, né, nesses versículos 25, de 25 a 27. Lá no versículo 50, vamos lá, vamos no 47 para a gente entrar no contexto aqui. Os pontífices e os fariseus convocaram um conselho e disseram: que faremos? Este homem multiplica os milagres.
Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. Não, vamos voltar um pouquinho aí? Vamos voltar lá na ressurreição, né? Quando Jesus, tem um versículo aqui que também que me chama muita atenção, onde Maria se lança aos pés de Jesus e ela chorando, né, aos pés de Jesus ali, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o versículo 33 diz assim: ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Versículo 35, João 11:35, Jesus pôs-se a chorar. Outras traduções trazem: e Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou como eu choro. Jesus chorou como você chora. Jesus chora conosco. Jesus sente a nossa dor. Nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos vivendo as nossas angústias sozinhos. Jesus chorou. Ele foi 100% homem, sendo 100% Deus, né? E ele, como ser humano, experimenta a dor, experimenta a comoção, experimenta as lágrimas, experimenta aquilo que eu e você experimentamos. Um versículo que também vem consolar o nosso coração. Nós não estamos sozinhos, nós não choramos sozinhos. Ele experimentou todas as nossas dores, né? E Jesus chorou. Lá no 38, tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-lhe graças, porque me ouvistes. Eu sei bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meu Deus do céu, né? Uma das passagens mais impactantes, onde Jesus ressuscita Lázaro, que estava 4 dias no sepulcro, já cheirava mal, já estava em putrefação, e ele retorna à vida. Lázaro retorna à vida. Lázaro, vem para fora. O que é impossível para Jesus? O que é impossível para Jesus? O meu impossível, o seu impossível, não é impossível para Jesus. Tudo é possível. Jesus mesmo vem dizer: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se nós acreditamos em Jesus, tudo é possível. E as graças que Ele deseja realizar na minha e na sua vida, Ele realizará se nós crermos. Nada é impossível. Mas aqui dentro desse contexto do Evangelho segundo São João, no capítulo 11, ele quer se revelar como a ressurreição e a vida. Foi para isso que João colocou esse milagre de Jesus aqui, para mostrar para nós que ele é a ressurreição e a vida. Muito mais do que nos fazer retornar à vida, porque depois Lázaro morreu de novo, os judeus mataram Lázaro, porque aquele milagre foi estrondoso demais. Mas o mais importante é que ele é a ressurreição e a vida. Então, que ele tem para nós a vida eterna, que ele há de nos ressuscitar no último dia. Assim como lá, quando ele vai falar no discurso do pão da vida, ele diz da ressurreição do último dia, né? Claro, foi maravilhoso Lázaro retornar à vida aqui, mas que maravilhoso será entrarmos na vida eterna. Que maravilhoso será
entrarmos na vida eterna, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais doença, mais dor, mais choro, porque terá passado a primeira condição. Ele é a ressurreição e a vida, foi para isso que Jesus veio. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por isso, o que deixou os pontífices e os fariseus muito bravos, lá no versículo 47. Eles convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres, se o deixarmos proceder assim, todos crerão neles, romanos virão, arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano, disse: vós não entendeis nada, não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E ele não disse isso por si mesmo, mas porque era o sumo sacerdote daquele ano, ele profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para que todos fossem conduzidos à unidade dos filhos de Deus dispersos. Ele não tinha nem consciência do que ele estava falando, né? Caifás não tinha consciência do que ele estava falando, mas na verdade, por ser o sumo sacerdote daquele ano, Deus se utilizou da boca dele para dizer algo que nem mesmo ele entendia. Não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, que pereça e que não pereça toda a nação, porque Jesus veio morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e para que nós não perecêssemos. Olha só, que coisa grandiosa, né? Colocar na boca de Caifás aqui uma profecia dessa, na boca de Caifás que na verdade não estava ali crendo em Jesus, mas por ser o sumo sacerdote daquele ano, Deus falou através da boca dele. Isso é maravilhoso. E falou, e não somente pela nação, no versículo 52, mas para também que todos fossem reconduzidos à unidade dos filhos de Deus dispersos. Foi para isso que Jesus morreu, né? E ressuscitou. Agora vamos lá para o versículo 12. Versículo 12 vem dizer que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não deu aos pobres? Dizia isso não porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a, guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre os tereis. Aí a gente pula agora para o versículo 12. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa em Jerusalém ouviu dizer que Jesus ia se aproximando. Saíram-lhe ao encontro com ramos e palmas, exclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado no filho de uma jumenta. Zacarias 9:9. Então, retomando aqui uma profecia do Antigo Testamento, Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, porque ele era verdadeiramente o rei, né? Os seus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito a seu respeito e de que assim lhe o fizeram. Então, depois, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, depois que os discípulos começaram a ter entendimento das coisas, eles se recordaram disso e viram que tinha a ligação com o Antigo Testamento, que ele era o Rei, o Messias, o Cristo, verdadeiramente. Vamos lá no 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha só o ensinamento de Jesus, primeiro falando dele mesmo, né? Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto.
Versículo 25, quem ama a sua vida irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora, mas é exatamente para isso que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz, já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Meu Deus, vamos dar uma paradinha aqui. Que coisa maravilhosa, né? Meu Deus do céu, a gente precisa entender isso aqui, meus irmãos. Nós precisamos entender que quem ama a sua vida irá perdê-la. Quem odeia a sua vida nesse mundo irá conservá-la para a vida eterna. A gente precisa entender que a gente não nasceu. Tem gente que acha, né? Muitos de nós achamos e nós somos tentados a pensar isso o tempo inteiro, que a gente nasceu para as alegrias deste mundo, para se regalar neste mundo, para as viagens, né? Para as festas, para as grandes alegrias deste mundo. A gente acha que a gente nasceu para ganhar o mundo e as coisas do mundo. Mas a gente nasceu para a vida eterna. E nesse mundo a gente nasceu foi para gastar a nossa vida. A gente não nasceu para preservar a nossa vida nesse mundo. A gente quer se preservar, né? Ah, eu quero me preservar. Tinha alguém que falava isso, né? Era no Chaves. O Jaiminho, o carteiro, dizia que ele queria evitar a fadiga, né? Nós não viemos a este mundo para evitar a fadiga. Nós não viemos a esse mundo para evitar os problemas, para evitar as dificuldades. Mas aqui eu nem digo de alegrias e tristezas, não. Eu digo de gastar a vida. Nós viemos a este mundo para nos gastarmos como a vela que queima no altar. Não é assim que a gente canta muitas vezes, né? Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Então a gente não veio a esse mundo para gastar a nossa vida naquilo que passa, naquilo que perece. A gente passar a nossa vida, gastar a nossa vida naquilo que vai passar. A gente gastar a nossa vida para ganhar dinheiro. Gastar a nossa vida para consumir, gastar a nossa vida para se vestir bem, gastar a nossa vida para comer bem, para beber bem, para festas e viagens e ser consolado e aplaudido. Não, nós viemos a esse mundo para nos gastarmos. Nisso está a perfeita alegria, né? Busca depois aí no Google o que São Francisco disse sobre a perfeita alegria. Eu paro e fico assim, meu Deus, que mistério é esse dos santos? Pelo amor de Deus, né? Preciso ser santa. Gente, os santos compreenderam o que é a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria está completamente na contramão do que o mundo diz que é a perfeita alegria para nós. A perfeita alegria não está naquilo que a gente foi ensinado, a perfeita alegria não está naquilo que a nossa carne pede. A perfeita alegria está nas coisas do alto. Dizia o nosso querido Padre Léo, em processo de beatificação. Dizia o Padre Léo, no seu último discurso, consumido pelo câncer, com dores tremendas, magrinho, não conseguia mal ficar em pé, pregou sentado, nos ensinou aquilo que é necessário a nós. Buscar as coisas do alto e carimbar nessa terra com o carimbo do céu aquilo que precisa ser eternizado. Meu Deus do céu. Aquele que ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna, né? Odiar a vida, que amar e odiar nesse sentido, né? Viver para se regalar ou viver para se gastar, né? Vamos ler a vida dos santos que a gente vai entendendo melhor isso aqui. Vamos olhar para Jesus Cristo que a gente entende, para a Virgem Maria que a gente entende. Nós estamos agora, o Papa
proclamou na igreja, né, desde ontem, o ano de São José. Simples José, maravilhoso José, que gastou a vida só para proteger Nossa Senhora e Jesus, que gastou a vida para proteger aquilo que era eterno, que foi escolhido por Deus de uma forma diferente da Virgem Maria, mas escolhido por Deus teve a coragem de viver as coisas do alto. Vamos lá então. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali o meu servo também. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Não tenhamos medo, gente. Vamos servir Jesus, servir, servir, servir e seguir Jesus. E o resto é resto. O resto é resto. E o Pai nos honrará. Não para buscar as honras do Pai, isso vai ser uma consequência natural, não é para buscar isso, né? Buscar a honra, mas Deus ele é justo. Se nós seguirmos Jesus e vivermos conforme Ele nos manda, nós teremos a vida eterna. Isso nos basta. Agora é o juízo deste mundo. Versículo 31, agora é lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Na cruz, Jesus atrai todos os homens a Ele. Versículo 42, não obstante, também muitos dos chefes creram nele. Presta atenção nisso. Mas por causa dos fariseus não o manifestavam, para não serem expulsos das sinagogas. Que tristeza, meu Deus. Lendo esse versículo hoje, que tristeza no coração. Assim preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Vou ler de novo. Não obstante, também muitos chefes creram nele. A gente pensa que os chefes dos judeus não creram nele. Mas a palavra de Deus está dizendo que muitos dos chefes creram nele. Mas por que a gente pensa que eles não creram? Porque eles não assumiram que acreditavam. Mas por causa dos fariseus, eles não o manifestavam para não serem expulsos da sinagoga. A gente viu o cego de nascença, não estava nem aí, e foi expulso da sinagoga mesmo, encontrou Jesus e prostou-se diante dele e o adorou, porque ele entendeu. Esses chefes acreditaram, mas por respeito humano, por quererem as glórias humanas, eles preferiram não se manifestar. Meu Deus, assim preferiram a glória dos homens, aquela que vem de Deus. Não vamos preferir as glórias dos homens não, viu gente? Que o Senhor nos ensine isso. Eu estou falando isso, mas aqui o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Não é porque eu já aprendi, não. É porque eu preciso aprender. Que os santos aprenderam isso, né? Meu Deus, Santa Teresa d'Ávila, na Reforma Carmelitana, né? São João da Cruz, não buscaram a glória dos homens, não buscaram a glória dos homens. Tantos outros santos, todos eles, não buscaram a glória dos homens, mas buscaram a glória de Deus. Humilhados, pisados, caluniados, eles perseveraram. Que o Senhor nos dê a graça de perseverarmos no nosso caminho. Que o Senhor nos dê a graça de buscarmos as coisas do alto. Que Padre Léo interceda por nós. Que Padre Léo interceda por nós. Que os santos e santas de Deus intercedam por nós. Versículo 23, eu encontrei uma promessa, teu irmão ressurgirá. Versículo 25, eu encontrei promessa. 26, todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Olha que promessa maravilhosa. E aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Promessa. Encontrei um princípio eterno no 27. O Filho de Deus, o Cristo. Aquele que devia vir ao mundo é Jesus. Esse é o princípio eterno. Ele é. Ele é. Ele é o grande eu sou. Eu sou aquele que sou. Né? Capítulo 12, vamos ver o que a gente encontrou no capítulo 12 aqui. Também tem promessa no versículo 25, tem princípio eterno no 24, tem uma ordem no 26, ainda no 26, no final do 26 tem uma promessa, que nós vamos anotar então, promessas, ordens, princípios eternos que você encontrou no texto, né? Leia o texto, reze com a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Depois faça as suas anotações, promessa, ordem, princípio eterno. Mensagem de Deus para mim hoje, como aplicar em minha vida.
tem o seu caderno, anota a data de hoje, o texto, né? João 11:12, e que o Senhor nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.